A Tábua de Esmeralda é um dos textos mais misteriosos e fascinantes da tradição esotérica, um artefato lendário atribuído a Hermes Trismegisto, que, ao longo dos séculos, se tornou um símbolo do conhecimento do oculto e da busca pela verdade universal. Envolta em mistério desde sua origem, a tábua não é apenas um texto, ela é uma mensagem, um guia e, para muitos, uma chave para desvendar os segredos do cosmos e da transformação interior. Apesar de sua brevidade, cada palavra que compõe a tábua carrega um significado profundo, tanto literal quanto simbólico, o que torna um dos pilares da filosofia hermética e também da alquimia. Diz a lenda que a tábua foi encontrada no Egito, gravada de uma peça de esmeralda ou cristal verde dentro de uma tumba de Hermes Trismegisto. Alguns relatos sugerem que ela estava escondida em uma caverna secreta, protegida por segredos ancestrais. Há quem diga que foi descoberta por Balinus, ou Apolônio de Tiana, um filósofo e místico grego que teria sido guiado até o local por um sonho ou revelação espiritual. Porém, essas histórias misturam mitos e tradições que reforçam o caráter simbólico da tábua. A verdade sobre a sua origem física permanece incerta, alientando ainda mais os mistérios que a cercam. A tábua, tal como conhecemos hoje, foi preservada em textos árabes e traduzida para o latim durante a Idade Média, quando se tornou um texto central para os alquimistas europeus. Apesar de ter sido escrita originalmente em uma língua desconhecida, as primeiras versões conhecidas datam do século 8 ou 9 e aparecem em tratados islâmicos sobre a alquimia e a filosofia. Sua tradução latina, atribuída a autores como Johannes Hispalensis e Gerard de Cremona, disseminou os ensinamentos herméticos pela Europa, influenciando não apenas os alquimistas, mas também filósofos, cientistas e místicos ao longo de séculos. O texto da tábua é, ao mesmo tempo, simples e enigmático. Composto de poucas linhas, ele apresenta um conjunto de verdades universais expressas em uma linguagem poética e simbólica. A frase mais icônica, assim é acima como é abaixo, assim como é dentro é fora, encapsula o princípio hermético da correspondência, que descreve a relação entre o microcosmo e o macrocosmo. Este ensinamento nos lembra que o que ocorre no universo maior reflete-se no interior do ser humano e que compreender um é a mesma coisa do que compreender o outro. É uma ideia que transcende o tempo, convidando a introspecção e a contemplação das conexões profundas entre o espírito, a mente e a matéria. Outro elemento central da tábua é a sua descrição do processo alquímico. Muitas vezes interpretada como uma fórmula de transformar metais vis em ouro, ela também é entendida como um guia para a transmutação espiritual. Frases como "separarás a terra do fogo, o sutil do denso, suavemente e com grande habilidade", descrevem o processo de separação e purificação não apenas no laboratório alquímico, mas na própria alma humana. A jornada alquímica é tanto um processo exterior quanto interior, simbolizando a busca pela perfeição, pela unidade com o divino e pela iluminação. A tábua também apresenta uma visão unificada do cosmos. Ela descreve o universo como uma manifestação do uno, ou seja, do todo, que gera todas as coisas a partir da sua vontade e sabedoria. Essa visão reflete a cosmologia hermética, onde tudo está interconectado e tudo retorna à sua origem divina. Para os hermetistas e alquimistas, que estão estudando a tábua ao longo dos séculos, ela não era apenas um texto filosófico, mas um mapa para compreender a criação e o papel do ser humano nela. Eles viam a tábua como uma chave para desvendar os mistérios do universo e uma fonte de inspiração para buscar o equilíbrio entre o material e o espiritual. Os alquimistas medievais acreditavam que a Tábua de Esmeralda continha a receita para criar a lendária Pedra Filosofal, uma substância mística que não apenas transformava metais em ouro, mas também conferia a imortalidade espiritual. Para eles, a tábua era um manual codificado, que exigia interpretação cuidadosa e aplicação prática. No entanto, muitos também reconheciam que seu significado ia além da alquimia material, apontando para uma transmutação da alma
alma e a busca pela união com o divino. Assim, o texto se tornou uma fonte de meditação, estudo e inspiração também, tanto no laboratório alquímico quanto nos recessos da mente e do espírito. A influência da Tábua de Esmeralda é sentida até hoje. Os filósofos como Isaac Newton estudaram os textos profundamente, fascinados por sua combinação de ciência, misticismo e espiritualidade. Newton, que dedicou grande parte da sua vida à alquimia, produziu sua própria tradução da Tábua, convencido de que ela continha verdades fundamentais sobre o universo. Seu interesse reflete como a Tábua transcendeu as fronteiras entre o esoterismo e a ciência, influenciando o pensamento ocidental em múltiplas dimensões. Apesar de sua simplicidade, a Tábua de Esmeralda continua sendo um enigma. Alguns estudiosos acreditam que ela nunca foi um artefato físico, mas uma criação simbólica representando a essência da sabedoria hermética. Outros argumentam que sua origem é um mistério que nunca será totalmente resolvido, pois ela pertence a um domínio além do histórico e do material. A cor verde associada à tábua, seja como um cristal literal ou como um símbolo, é frequentemente interpretada como representando renovação, vida e energia da transformação espiritual. Para os que buscam a sabedoria nos dias de hoje, a Tábua de Esmeralda oferece mais do que respostas. Ela propõe um caminho. Suas palavras ecoam a ideia de que o verdadeiro conhecimento não é estático, mas uma jornada. Ela nos convida a explorar os mistérios da existência, a refletir sobre as conexões entre o microcosmo e o macrocosmo e buscar a transformação em todos os níveis do ser. Seja como um símbolo, um texto ou um mito, a Tábua de Esmeralda continua a iluminar o caminho daqueles que desejam transcender as limitações do mundo material e alcançar a compreensão da unidade universal. A Tábua de Esmeralda e o cristianismo são, à primeira vista, tradições que pertencem a mundos distintos, não é mesmo? Uma é uma obra fundamental da alquimia e do hermetismo, com raízes no Egito e na filosofia grega também. A outra é uma religião monoteísta que emergiu no Oriente Médio, com ensinamentos centrados na figura de Jesus Cristo e na revelação divina por meio da Bíblia. No entanto, ao mergulharmos mais profundamente nos conceitos e simbolismos presentes em ambas, descobrimos uma interseção rica de ideias que dialogam entre si. Embora suas linguagens e contextos sejam diferentes, ambas as tradições abordam questões universais sobre a criação, a transformação espiritual e a conexão com o divino. Este entrelaçamento, muitas vezes sutil, gera reflexões intrigantes que continuam a fascinar os estudiosos, místicos e teólogos. Um dos pontos mais evidentes da semelhança está no conceito entre a unidade divina e na ideia de que todo o universo emana de uma única fonte. A Tábua de Esmeralda declara que o todo é o uno e que o universo foi criado a partir da vontade e do espírito deste uno primordial. Este conceito ecoa a visão cristã expressa no Evangelho de João, que começa com as palavras, abre aspas, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. Tanto a Tábua quanto o cristianismo apontam para uma realidade no qual o divino é a origem de todas as coisas, e tudo o que existe reflete essa existência divina. A famosa frase da Tábua de Esmeralda, assim como é acima é embaixo, assim como é dentro é fora, pode ser comparada ao ensinamento cristão sobre o reino de Deus. Jesus Cristo, em suas parábolas, frequentemente ensinava que o reino dos céus está dentro de nós e ao nosso redor. Por exemplo, em Lucas 17:21, ele afirma: o reino de Deus está dentro de vós. Assim como a tábua sugere que o microcosmo e o macrocosmo são reflexos um do outro. O cristianismo aponta para a conexão entre o que é interior e o que é celestial, entre o espírito humano e o divino. Ambos destacam a importância de buscar o divino não apenas em um céu distante, mas também no coração e na alma. Outro ponto de convergência é a ideia de transformação espiritual. A Tábua de Esmeralda descreve a transmutação alquímica como um processo de separação, purificação e elevação, representando a transformação da alma em busca da unidade com o divino. No cristianismo, o conceito de metanoia, uma transformação profunda da mente e do espírito, é central. O processo alquímico, com suas etapas simbólicas de dissolução e reintegração, pode ser comparado ao caminho cristão de arrependimento, renovação espiritual e santificação. Embora as tradições enfatizem que a transformação verdadeira exige esforço, introspecção
conexão e um desejo sincero de se aproximar do divino. A ideia de dualidade e reconciliação também está presente em ambos os sistemas. Na Tábua de Esmeralda, encontramos a separação do sutil do denso e da terra do fogo, o que pode ser interpretado como a distinção entre o espírito e a matéria, ou entre o divino e o humano. No cristianismo, a encarnação de Jesus Cristo é o exemplo supremo desta reconciliação. Ele é descrito como o Deus que se fez carne, unindo o divino com o humano em uma única espécie. Essa união simboliza a ponte entre o céu e a terra, um conceito que ressoa profundamente com o hermetismo, que busca justamente harmonizar estas dimensões. A pedra filosofal, o objeto central da alquimia hermética descrita na Tábua de Esmeralda, também encontra paralelos intrigantes no cristianismo. A pedra filosofal, que é vista como uma ápice do processo alquímico, representa a perfeição espiritual e a união com o divino. No cristianismo, Jesus é frequentemente chamado de a pedra angular, a fundação sobre a qual se constrói a fé. Em Pedro 2, de 4 a 6, Cristo é descrito como uma pedra viva, rejeitada pelos homens, mas escolhida por Deus e preciosa para Ele. Essa associação simboliza Cristo como um fundamento da transformação espiritual e da salvação, um arquétipo que reflete o ideal hermético de alcançar a plenitude por meio da transmutação. Outro ponto de reflexão está no papel do conhecimento sagrado. A Tábua de Esmeralda é, essencialmente, um mapa codificado para a iluminação, uma fórmula que exige interpretação e prática para que seus segredos sejam desvendados. No cristianismo, especialmente nos escritos de figuras como São João da Cruz e Santa Teresa de Ávila, encontramos a ideia de que a sabedoria divina é revelada por meio de um caminho espiritual profundo e misterioso, acessível apenas aos que se dedicam à fé e à busca sincera por Deus. Ambas as tradições veem o conhecimento como um dom divino que eleva o ser humano acima da condição terrena. No entanto, também existem contrastes marcantes que ressaltam as diferenças entre a Tábua de Esmeralda e o cristianismo. Enquanto a tradição hermética frequentemente enfatiza a capacidade do indivíduo de alcançar o divino por meio do conhecimento e da prática, o cristianismo coloca uma ênfase maior na graça divina. Para os cristãos, a salvação não é algo que pode ser alcançado apenas pelo esforço humano, mas é um presente dado por Deus através da fé em Jesus Cristo. Este contraste reflete diferentes abordagens da jornada espiritual, uma que enfoca no autodomínio e na sabedoria, e a outra que destaca a dependência da vontade e do amor divinos. De certa forma, ambas as tradições compartilham de uma visão de esperança e transcendência. A Tábua de Esmeralda nos lembra que por meio da transformação e da união com o Uno, o ser humano pode transcender as limitações do mundo material e alcançar a eternidade. O cristianismo, de maneira semelhante, oferece promessas de vida eterna e reconciliação com Deus, onde a alma é transformada e encontra a paz no reino dos céus. A comparação entre a Tábua de Esmeralda e o cristianismo não é apenas um exercício intelectual, mas um convite à contemplação das verdades universais que conectam diferentes tradições espirituais. Apesar das diferenças de contexto e abordagem, ambas nos inspiram a olhar para dentro, a buscar o que é eterno e a trabalhar pela transformação das nossas vidas e do mundo ao nosso redor. São caminhos que, cada um da sua maneira, apontam para o mesmo horizonte, a união do humano com o divino e a busca pela verdade e realização de nosso maior potencial espiritual. Ao longo da história, a Tábua de Esmeralda, com seus ensinamentos herméticos, inspirou inúmeros pensadores, alquimistas e filósofos que buscavam compreender os mistérios da existência e da transformação espiritual. Embora em breve extensão, o texto encapsula verdades universais que ressoam profundamente, com mentes brilhantes de diferentes épocas, moldando correntes filosóficas e esotéricas que influenciaram o pensamento ocidental. Estes pensadores, muitas vezes fascinados pela ideia que o microcosmo humano reflete o macrocosmo universal, viram na Tábua não apenas um mapa para a compreensão do cosmos, mas também uma chave para a evolução espiritual e intelectual. Um dos primeiros grandes nomes associados aos preceitos herméticos foi Apolônio de Tiana, filósofo grego do século I, que, embora envolto em lendas, é frequentemente mencionado em relação ao legado de Hermes Trismegisto. Apolônio foi um místico e viajante que, segundo relatos, teria explorado a Índia e o Egito em busca de sabedoria ancestral. Acredita-se que ele tenha sido influenciado pelos ensinamentos herméticos e pela visão de que a realidade material é uma manifestação de forças espirituais superiores. Sua busca
incessante pela sabedoria reflete os princípios da tábua, especialmente o reconhecimento da unidade entre o divino e o humano. No período helenístico, Plotino, o fundador do neoplatonismo, trouxe uma filosofia profundamente influenciada por ideias herméticas. Embora sua ideia principal, as Enéadas, não mencione diretamente a Tábua de Esmeralda, os paralelos são inegáveis. Plotino via o universo como uma emanação do Uno, a fonte divina de toda a existência, e acreditava que o propósito da vida humana era retornar a essa unidade por meio da contemplação e da purificação espiritual. Este conceito reflete diretamente o princípio hermético de que o microcosmo e o macrocosmo estão interligados e que o homem pode ascender espiritualmente ao compreender esta conexão. No Renascimento, um dos períodos em que o hermetismo floresceu mais intensamente, encontramos figuras como Marcílio Ficino, um filósofo e tradutor que desempenhou um papel crucial na disseminação do pensamento hermético. Ficino traduziu o corpus hermético para o latim, reintroduzindo os ensinamentos de Hermes Trismegisto no pensamento ocidental. Ele via a Tábua de Esmeralda como um texto que sintetizava a relação entre o divino e o humano, reforçando sua crença de que a humanidade humana pode ascender ao divino por meio de conhecimento, da música e da contemplação. Ficino enxergava a harmonia do cosmos como um reflexo da harmonia interior, uma ideia central tanto ao hermetismo quanto à filosofia renascentista. Outro pensador renascentista profundamente influenciado pela Tábua de Esmeralda foi Giordano Bruno, cuja visão do universo infinito e da unidade do todo foi amplamente inspirada pelo hermetismo. Bruno acreditava que o universo era permeado por uma força divina única e que cada parte da criação, do menor grão de areia às estrelas mais distantes, era uma expressão desta força. Para ele, a frase "assim é acima como é abaixo" da Tábua de Esmeralda não era apenas um princípio filosófico, mas uma verdade científica e espiritual também. Seu pensamento desafiador e sua defesa do hermetismo o colocaram em conflito com as autoridades religiosas da época, mas também o consolidaram como um dos maiores defensores da sabedoria hermética. Paracelso, o famoso médico e alquimista do século XVI, também foi profundamente influenciado pelos princípios da Tábua de Esmeralda. Para Paracelso, a alquimia não era apenas uma ciência material, mas também um processo espiritual. Ele via a transmutação de metais como uma metáfora para a transformação interior e acreditava que o conhecimento da natureza e do cosmos poderia curar tanto o corpo quanto a alma. Sua visão de que o homem é um microcosmos que reflete o macrocosmos é universal e diretamente derivada dos ensinamentos herméticos, e seu trabalho combina ciência, espiritualidade e filosofia em uma abordagem integrada. Já no século XVII, encontramos Isaac Newton, talvez o maior cientista da história, que dedicou grande parte da sua vida ao estudo da alquimia e da Tábua de Esmeralda. Embora seja mais conhecido por suas contribuições à física e à matemática, Newton produziu sua própria tradução da Tábua e acreditava que nela continham verdades fundamentais sobre as leis do universo. Para Newton, os princípios herméticos de correspondência e unidade eram comparáveis com suas investigações científicas, e ele via na alquimia uma ponte entre o conhecimento espiritual e o empírico. Outro pensador influente foi Carl Gustav Jung, o renomado psicólogo do século XX, que reinterpretou os princípios herméticos e alquímicos à luz da psicologia moderna. Jung via os processos alquímicos descritos na Tábua de Esmeralda como metáforas para o processo de individualização, ou seja, a integração do consciente no inconsciente, na busca por um eu mais pleno. Para Jung, a frase "separarás a terra do fogo" e o sutil do denso simbolizava o trabalho de separar e integrar os pontos dentro da psique humana, uma jornada que leva à transformação e à realização pessoal. Ele reconheceu na alquimia e no hermetismo uma sabedoria universal que transcende os tempos e a cultura. Além dessas figuras, muitos outros pensadores, cientistas e místicos foram influenciados pelos princípios herméticos da Tábua de Esmeralda. De Robert Fludd e Heinrich Khannrath, no Renascimento, a pensadores contemporâneos que continuam a explorar as conexões entre a espiritualidade e a ciência, o legado da Tábua permanece vivo e vibrante. Suas ideias ecoam nos campos da filosofia, da psicologia, da física quântica e até mesmo
no movimento moderno do autoconhecimento. O que une todos os pensadores é a percepção de que a Tábua de Esmeralda não é apenas um texto esotérico, mas um convite para compreender as leis universais e aplicá-las à vida humana. Seja na alquimia medieval, na ciência renascentista ou na psicologia moderna, os preceitos herméticos continuam a inspirar aqueles que buscam transcender as aparências e explorar os mistérios mais profundos da existência. A Tábua nos lembra que o conhecimento verdadeiro não é apenas uma conquista intelectual, mas uma jornada de transformação interior, uma busca por equilíbrio e harmonia entre o humano e entre o divino. Bem, com isso chegamos ao fim de mais um vídeo. Caso você queira saber mais profundamente quem foi Hermes Trismegisto, eu recomendo que assistam o vídeo que está aparecendo para vocês aqui ou cliquem no card no canto superior direito. Vou deixar também o link aqui embaixo nos comentários fixados. É muito importante que você conheça quem foi Hermes Trismegisto e o que ele fez na história do mundo, porque de fato, o conhecimento que ele introduziu com os seus textos mudou o rumo da humanidade. E desde já, antes de encerrar, peço que caso você tenha gostado do conteúdo desse vídeo e desse canal, se inscreva e deixe seu like. Assim você vai ajudar demais o nosso trabalho e a essa mensagem ser propagada para mais pessoas. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo.